paz do Senhor, povo querido. Eu sou a Tia Nelly, agente da salvação pela Junta Mundial de Missões Infantis. E estamos aqui para mais um devocional, um especial, né? Dessa vez sobre as emoções. E vamos já começando, a ler a palavra de Deus, alguns versículos no livro de Mateus, capítulo 14. E vamos começar no versículo 29, que nos diz assim: E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e para ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Amém? Ai, gente, medo, né? Vamos falar sobre medo. Por mais que seja uma palavra tão pequenininha, né? Mas tem tantas consequências, seja na vida da criança, seja na vida do adulto, seja na vida das famílias. Então, todo mundo tem medo de algo. Tem gente que tem medo do escuro, tem gente que tem medo de lugares altos, tem gente que tem medo de barata. Então, assim, é normal sentir medo. O que não é normal é a gente deixar que esse medo nos paralise, tome conta da gente, nos faça ficar parado, sem querer andar, né? Ou querer retroceder. E eu amo essa passagem que fala sobre quando Pedro foi ali ter com Jesus sobre as águas. Jesus, depois de ter pregado ali, mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem na frente, que depois ele iria encontrar com eles. E ali no meio do mar, à noite, na escuridão, no meio ali, naquela escuridão da noite, eles veem Jesus, eles veem uma sombra, um vulto caminhando sobre as águas e eles ficam assustados, com medo, pensando: será um fantasma? Aí Jesus disse: olha, não tenha medo, sou eu. Aí Pedro, logo Pedro diz assim: ai, se é tu mesmo, manda eu ir ter contigo. Aí Jesus disse: vem. E Pedro então desce do barco e vai caminhando sobre as águas ao encontro de Jesus. E enquanto os olhos de Pedro estão direcionados para Jesus, ele vai caminhando ao encontro do Senhor. Mas aí ele começa a perceber o vento forte, as ondas altas e fortes. Então ele começa a tirar os olhos do Senhor e olhar para o lado. Olhar para as circunstâncias, olhar ali ao seu redor. E quando ele faz isso, ele então começa a afundar. Porque os olhos dele, que antes estavam ali, fixos no Senhor, agora estavam olhando para as circunstâncias. Aí então, quando ele começa a afundar, aí ele clama: Jesus, me socorre. Aí o Senhor vai lá, puxa-o pela mão, Então coloca ali ele dentro do barco e diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? E os discípulos, olhando aquilo ali, vendo aquela situação, eles ficam admirados. Nossa, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Queridos, na nossa vida ainda hoje não é diferente. Seja na nossa vida na igreja, seja na nossa vida no trabalho, na nossa vida social, como for, nós sentimos medo. Então, o objetivo aqui do devocional é a volta às aulas. Então, nós como professores, muitas vezes temos medo de mudar de turma. Às vezes é o costume, o comodismo, tá sempre com aquela turma, aí muda. Medo de mudar de escola, de ir para outra escola. Medo do novo desafio, das novas oportunidades. Mas a gente precisa lembrar que o Senhor é aquele que proporciona sempre coisas novas e que o novo é para o nosso crescimento.
como pais, né, nós ficamos com o coração muitas vezes aflito quando levamos os nossos filhos para a escola, com medo que eles chorem, com medo que vai ter algum perigo, mas lembrando sempre que aquele que nos guarda, que nos protege, não dorme nem cochila, e entregando sempre a nossa vida, os nossos filhos, a nossa casa nas mãos do Senhor e olhando sempre para Ele. Enquanto estivermos olhando na direção de Cristo, as circunstâncias ao nosso redor não vão nos afetar, não vão nos abalar. E quando o medo porventura vier assim, tocar o nosso coração, aí a gente vai lembrar, epa, peraí, eu tenho um guarda de Israel a me proteger, a me guardar, eu estou escondido no esconderijo do Altíssimo. E o medo, ele tenta nos paralisar. O medo, ele tenta fazer com que a gente perca o foco, com que a gente desista. Então, ainda hoje, quantas pessoas ainda não estão traumatizadas, não estão com medo por causa da pandemia, de tudo que nós vivemos naquele tempo, naquele momento. E isso fez com que a gente adquirisse hábitos novos. O mundo não é mais o mesmo pós-pandemia, não é. Então, hábitos novos foram surgindo, então houve uma mudança. E que a gente sempre entenda e compreenda que Jesus está conosco. Que quando Ele diz, vem, pode vir, confia em mim, confie no Senhor. Não se importe com as circunstâncias ao seu redor. Pedro, ele estava ali caminhando, olhando para Jesus, Mas quando ele parou para perceber o vento, a chuva, as ondas, tudo, então ele se assustou. Ele ficou com medo porque ele era homem. Ele temeu. Então começou a afundar e clamar por Jesus. Então é isso que na nossa vida, ainda que o medo, bata a porta do nosso coração. Lembrando sempre que Jesus está conosco na escola, na igreja, em casa, em todos os lugares. Repreenda quando o medo vier, querer te parar, querer fazer você desistir. Diga, chame Jesus, faça como Pedro, diga, Jesus, chegue aqui, venha me ajudar, venha me socorrer, porque nós não podemos ficar parados diante do medo. Não, nós não podemos ficar parados diante do medo. É uma emoção que faz mal, Faz mal porque quer deixar a gente ali, estagnado, parado. E a gente precisa crescer, a gente precisa viver o novo de Deus, as novas oportunidades que o Senhor prepara para a gente. Então, receba o novo de Deus, repreenda todo medo. Faça aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Se Ele te colocou ali na escola, receba os seus alunos de braços abertos, com alegria, com o amor de Cristo, assim como os seus companheiros de trabalho, assim como os pais. E em nome de Jesus, seja um ajudador de cada criança, de cada pai, dos seus amigos, na sua casa, na sua igreja, para todos. Lembrando sempre que não existe medo que fique de pé diante do nosso Deus, diante do nosso Senhor. Quando Ele chega, o medo vai embora, a tristeza vai embora, a doença vai embora, até a morte vai embora. Aleluia! Então, que Deus te abençoe. E lembre-se sempre que a alegria do Senhor é a nossa força, que Ele nos acompanha. E o melhor remédio para o medo, para a tristeza, para a angústia, é adorar o Senhor. Glorificar o santo nome dEle. Tá triste? Tá com medo? Coloca lá um louvor. Vai adorar o Senhor. Vai limpar a casa, vai adorar o Senhor. Ali aquele momento, tá na escola, tá no intervalo. Nossa, tem a oportunidade, bota ali um fonezinho assim, discreto no ouvido. Bota um louvor e adora o Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Um cheiro. Feliz volta às aulas!